Boa noite, minha gente querida, muita paz, muito amor, muita alegria para todo mundo. Vamos começar com a frase de André Luiz do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. O trabalho, especialmente quando se expressa por serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. E é verdade, quando a gente está trabalhando pelos outros, servindo, sempre com a intenção de ajudar, a gente não pensa nos problemas, a gente não é atingido pelos sentimentos negativos de qualquer lado e vai levando tudo sempre bem, sempre com muito amor, com muita perseverança, com muita força, porque Deus, os bons espíritos estão todos nos ajudando. Os bons espíritos por parte de Deus, né? Nos ajudam a enfrentar qualquer coisa que aconteça. No Livro dos Espíritos, a gente começa hoje um novo item dentro do capítulo da Lei de Destruição, que é crueldade. E a pergunta que Kardec faz é que se pode se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição. E o Espírito de Verdade responde que o instinto de destruição é o que tem de pior na crueldade, porque se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, a crueldade não é da mesma forma. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, a crueldade não tem nada a ver com o instinto de destruição, o instinto de conservação. Quando a gente, para se preservar, tem que fazer um ato que vai destruir outra coisa, vai destruir alguma coisa ou até uma pessoa, né? Mas ali não existe crueldade, existe a intenção de continuar vivendo. E a crueldade não, a crueldade é um instinto mau, uma natureza perversa que está influindo no nosso espírito. E a gente tem que trabalhar nisso para entender o porquê que a gente está tendo esse tipo de comportamento e o que podemos fazer para mudar isso dentro de nós, encontrar a nossa natureza boa. Vamos então para o livro O Céu e o Inferno. Continuando a falar sobre o inferno. A gente estava falando que a diferença entre o inferno cristão e o inferno pagão, que o inferno cristão é uma exacerbação do inferno pagão. As mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade e fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Tendo colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entrada certas cavidades sombrias, de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram aí por muito tempo a habitação dos condenados. A esse respeito, fizemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha, de um lado,
os Campos Elíseos e de outro Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar, que se reputava limitado. Então, a gente aqui está falando da concepção do local no inferno e do paraíso, o reino de felicidade e o reino da condenação. E aí era um lugar material, concreto. Um era no alto, outro era nos lugares sombrios. Quando, na verdade, a coisa não é bem assim, né? Tá tudo aqui em volta de nós. Bom, vamos terminar então as nossas leituras com a trovinha de Milton da Cruz, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Aquele que segue as regras dos estatutos do bem, quanto mais sabe, mais serve, quanto mais serve, mais tem. E vamos começar a nossa prece com uma mensagem de Emmanuel, do livro Caminho Espírita. Quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa, na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a sua própria raiz. Não me sujes os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado. Não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira. Que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a lagarta que lhe dera a existência. Não te conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fulgiu soberana, exigiu da ostra em que se criara. Não te abeires de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que se fizera. Não me roubes a luz. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho, pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si mesmo, afirmando jactancioso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Por isso nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a nos libertarmos desse orgulho, que nos torna insensíveis, que nos torna arrogantes, que nos leva a caminhos completamente tortuosos e errados. Que possamos estudar cada vez mais, conhecer, aprofundar os nossos conhecimentos em todas as matérias da natureza, em todas as matérias do universo, e reconhecer a sua grandeza, Senhor, em cada lição que aprendemos, em cada momento que vivemos, observamos, admiramos todo esse mundo que nos cerca, todas as leis que descobrimos
que rege o universo. Que tenhamos humildade sempre, reconheçamos sempre a sua grandeza, a sua justiça, o seu amor, Senhor, que nos dá todas as oportunidades necessárias para aprendermos, para vivermos, para dignificarmos a sua obra, para que não tenhamos que sofrer mais e mais e nos sentirmos humilhados em nossa arrogância, em nosso orgulho. Que tenhamos humildade para nos reconhecermos seus filhos, criaturas da sua obra, da sua grandeza, Senhor. E assim podermos trabalhar sempre pelo bem da humanidade, pelo bem de todo o universo. E darmos a Ti, Senhor, a autoria de toda essa obra, de todo o mundo. Te agradecemos por todos os benefícios que recebemos, por todas as oportunidades que temos para acompanharmos a Ti, Senhor, para chegarmos passo após passo até Ti, descobrindo o amor, descobrindo o perdão, a caridade, a beleza de sermos seus filhos, suas criaturas do bem. Pedimos que nos ajude a emanarmos a todas as nossas vibrações de amor em benefício daqueles que mais precisam e que possamos compreender a natureza de cada um e perdoarmos e aceitarmos que cada um tem a sua evolução e que todos, no seu tempo, cada um no seu tempo, chegará à total evolução da perfeição e do bem. Obrigada, Senhor. Obrigada por tantas bênçãos, por tanta luz, por tanto amor. Que assim seja.